Olá, aluno! Começando mais uma aula então do nosso projeto Cafeteria, onde, recapitulando, na nossa última aula, nós criamos então a camada de repositórios. Então a ideia nessa aula é criar um projeto de teste para estar testando essas classes de repositório e verificar se elas realmente estão funcionando. Então, para isso, nós vamos criar um projeto temporário do tipo aplicação de console, que são aplicações de texto, onde nós vamos testar e onde futuramente esse projeto vai ser excluído. Então vai ser uma coisa temporária apenas para fins de teste mesmo. E a ideia principal é basicamente, além de testar, é entender também um pouco do funcionamento do Entity Framework. Então vamos lá. Então para isso, nós vamos criar um novo projeto aqui na solução. Então basta clicar com o botão direito em projeto, adicionar novo projeto. Nós vamos procurar aqui a aplicação de console e vamos dar um nome para ela de teste repositories. A gente vai manter ainda na versão .NET 6.0, então vamos pedir para criar. Ok, eu vou apagar o conteúdo inicial aqui do program.cs, onde nós vamos criar aqui uma classe para ficar mais organizado. Então nós vamos criar aqui uma classe public class, vou chamar de program, e vou criar um método principal aqui, static void name string args. Lembrando que tem que ser exatamente dessa maneira a criação desse método, tem que ser exatamente essa assinatura com um M maiúsculo no main e recebendo um array de string, tá? Esse aqui é o método principal, ele que vai ser executado quando a gente depurar aqui o teste repositórios. Bom, muito bem. Então aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é o que? Nós vamos criar um menu para a gente testar ali as classes de repositório. Então a gente vai fazer exatamente dessa maneira. Console. A gente vai pedir para mostrar um texto na tela. Escolha uma das opções. Vou pedir para pular uma linha e na sequência a gente vai inserir as opções aqui então do nosso menu. Então quando o usuário escolher um, ele vai trabalhar com categorias. Quando ele digitar 2, vai ser a opção de alimentos. Três contato. 4 vai ser estruturas. Vou colocar no plural também aqui o contatos, Opção 5 vai ser usuários. Opção 6, variações. E a opção 7 vai ser para sair do programa. Então, se a gente executar esse teste repositórios, ele tem que mostrar isso aqui na tela. Então, para isso, eu vou clicar com o botão direito aqui em teste repositórios e vou vir aqui em definir como projeto de inicialização. Ok? Quando a gente executar, ele aqui vai ser executado. Ok, então vamos executar aqui. Ele vai abrir essa tela aqui. Escolha uma das opções, 1 categorias, 2 alimentos, 3 contatos, 4 estruturas e assim por diante. Muito bem. Agora a gente vai tratar cada uma dessas execuções. Então o que nós vamos fazer aqui?
vamos declarar uma opção, uma variável, na verdade, do tipo OPC, de opção. E vamos chamar aqui um console readLine. Esse readLine ele vai ler o que o usuário digita. E aqui a gente vai verificar o que ele digitou. Então a gente vai fazer o seguinte, se essa opção, eu vou convertê-la para string, eu não sei o que o usuário vai digitar, se é número, letra, né? Equals. Se o usuário digitou a opção 1, esse equals é para fazer uma comparação do que foi digitado em OPC com o valor aqui que eu estou passando, que é 1. Então, se o usuário digitou 1, ele vai executar esse conteúdo. Se não, se o usuário digitar 2, então ele vai ter aqui uma outra opção. Vou fazer uma para cada uma. Opa. Se digitar 3, ele vai ter uma outra opção aqui. Opção 4. Opção... Opa, já tinha aqui. Opção 5. Seis. Sete. E se o usuário digitar uma coisa que não esteja no menu, também vai ser tratado aqui no else. Muito bem. Agora, para esse menu sempre ser mostrado, né, a gente vai colocar isso aqui dentro de um looping. Então, vou declarar aqui uma variável booleana, vou chamar de continua e vou definir ela como true. Aí eu vou fazer aqui um while, enquanto a variável continua, né, seja verdadeira, ele vai sempre colocar isso aqui num looping. E quando que ele vai sair? Né, quando o usuário digitar a opção 6. Se o usuário digitar a opção 6, perdão, opção 7, então quer dizer que ele vai sair. Então aqui opção 7, ele vai passar o continua para false. Se o usuário digitar uma opção errada, eu vou mostrar uma mensagem para ele, console.writeLine, opção não encontrada. Aí eu vou digitar aqui um console readLine para o usuário conseguir ler a opção. Na hora que o usuário clicar alguma coisa, ele passa, né, e volta aqui para o menu principal. Ok. Então essa aqui é a estrutura básica. Então, ó, tá aqui o início. Se quiser bater um print, quiser pausar o vídeo, né, para copiar essa parte. E a segunda parte. Beleza. Vamos executar para testar. Ok, caiu no menu. Então, se eu digitar aqui 1, ele vai executar a opção e deveria voltar aqui no menu. Se eu digitar 7, ele sai. Uma coisa que eu vou fazer é que toda vez que ele entrar no menu, eu vou apagar a tela. Então, eu vou chamar aqui um console clear. Vamos testar agora. Se o usuário digitar 1,
ele sempre apaga e mostra o menu sem mostrar as opções anteriores. Se eu digitar 7, ele sai. A gente vai começar fazendo aqui a opção de categorias, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Depois aqui do meu static void main, onde termina aqui, que é exatamente aqui, eu vou colocar aqui uma nova função do tipo estática, void menu categoria. Então quando entrar no menu, quando o usuário digitar 1, ele vai chamar aqui o menu categoria. E aqui dentro de menu categoria, a gente vai colocar as opções de categoria. Então aqui a gente vai colocar console write ln, escolha uma das opções para categorias. Só lembrando que eu não comentei nada, o /n aqui é para pular linha, tá, pessoal? Então, ó, opção 1 vai ser cadastrar nova categoria. Opção 2, recuperar objeto, recuperar categoria pelo ID. Opção 3, recuperar todos os objetos, ou melhor, todas as categorias. Opção 4, remover categoria pelo ID. E opção 5, alterar categoria pelo ID. E a opção 6 é voltar ao menu principal. Então isso aqui, assim como o menu principal, vai estar dentro de um laço, né? Então eu vou declarar aqui uma variável, boolean, chamada continua recebendo true. E enquanto continua for verdadeiro, o menu vai estar sendo executado. Perfeito. Agora a gente vai, assim como no outro menu, eu vou pedir para limpar sempre que ele chegar até aqui. Clear. E aqui a gente vai fazer a leitura das opções. Então eu vou colocar aqui uma variável chamada opc, recebendo de console.readline. Aí. E aqui a gente faz as verificações. Então se opc.toString .equals opção 1, então ele vai entrar aqui na opção 1. Vou copiar esse início aqui para facilitar a digitação. Se não, se for opção 2, se for a opção 3, a opção 4, a opção 5,
A6. Opa. Isso, A6. E se digitou uma opção que não existe. Ok. Então, se digitou algo que não existe, a gente vai tratar aqui. Então, a gente vai colocar na tela opção não encontrada. E a gente vai ler aqui para não passar direto, né? Para esperar o usuário digitar alguma coisa antes de voltar ao menu. Muito bem, se o usuário pedir para sair, então continua, recebe falso. Ok, então essa é a estrutura principal aqui do menu categoria. Então se quiser pausar o vídeo, ó, esse é o início e esse é o final. Muito bem, então a gente vai começar a trabalhar com o Entity Framework. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é instanciar um objeto do tipo categoria repositório, que a gente criou lá na camada de repositório. Está aqui, categoria repositório. Então ela vai ter, né, todos os métodos herdados de generic que tem lá. Get_all, get_by_id, delete, né, update. Então essa é a classe que a gente precisa instanciar. Então, aqui no início do menu, a gente vai instanciar então o objeto, né, repositório. Então vamos lá. Então vamos colocar lá categoria repositório. Um detalhe, ele não vai encontrar o categoria repositório aqui. A gente precisa incorporar então o repositório aqui em teste repositório. Então para isso a gente vai vir aqui em dependências, com o botão direito, adicionar referência de projeto e vai selecionar repositório. Ok. Agora sim, então a gente consegue chamar aqui o categoria repository. Vou chamar ele de repositório, vou colocar um nome mais simples. Vou instanciar aqui o categoria repositório. E ele precisa receber aqui, né, como um parâmetro, né, o contexto. Né? Então como que a gente faz com esse contexto? Então a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai precisar instanciar uma classe aqui chamada dbContextOptions. E vou passar aqui como parâmetro a nossa classe Context. Eu vou chamar ela de Options Builder e vou instanciar aqui o dbContextOptions Builder. E tem que passar aqui também como parâmetro o nosso context. Deixa eu só observar o que foi que ele está reclamando aqui. Aqui tem que ser builder. Falha minha. Aqui, beleza. Aí, por meio desse Options Builder, a gente consegue passar o endereço do banco de dados, onde ele está. Então, eu vou chamar aqui o Options Builder. Use SQL Server. E aqui, como parâmetro, a gente vai passar o endereço do banco. Então a gente vai colocar assim, ó, server igual. Então aqui vai ser o endereço do banco, ponto e vírgula, database, o nome do banco, eu vou chamar de cafeteria. E a gente vai colocar alguns parâmetros aqui. Então a gente vai colocar
trusted connection true. Ok, mas qual é o endereço do banco? Então, ó, eu vou abrir aqui o meu SQL Server Management Studio. E aqui, ó, vocês vão ter o endereço, né, do banco de dados de vocês. Se não estiver aparecendo nada aqui, ó, basta vir aqui em procurar mais, mecanismos de banco de dados, e aqui vai ter o nome do servidor de vocês. Ó, o meu, por exemplo, é esse aqui. Então eu vou copiar esse endereço e vou colocar aqui depois de server. Ok. Agora a gente vai passar aqui no parâmetro do categoria repository. Vamos passar aqui o options builder ponto options. Options builder ponto options. O que ele está reclamando? Vamos ver. Não é nulo aqui. Deixa eu só entender o que ele está reclamando. Ah, não. Não é aqui que eu tenho que fazer isso. Na verdade, eu estou pulando um passo aqui. A gente precisa criar o nosso context. Então, eu vou criar aqui o meu context. E aqui sim, com parâmetro, eu vou passar o options builder ponto options. Aí no meu categoria repository eu vou passar o context. Perfeito. Então isso aqui vai ser responsável por criar a minha categoria repository. Então agora a gente vai fazer a primeira opção aqui, que é cadastrar uma nova categoria. Então como que eu faço isso? Para cadastrar uma categoria nova, eu preciso saber o nome da categoria. Então eu vou chamar aqui um console.writeLine, vou escrever na tela. Informe o nome da categoria. Eu vou fazer a leitura. Vou guardar uma variável nome. Então vai ser o console.readline. E agora eu vou fazer o que? Vou criar uma categoria. A gente precisa fazer a importação aqui da categoria. Então, ó, vou chamar aqui o use business. Aí foi adicionado lá no topo, ó, business. E agora, com o meu objeto categoria instanciado, a gente vai chamar aqui o nome e vai passar o nome informado pelo usuário. Bom, feito isso, eu vou chamar aqui o repository.categorias. Ele não está encontrando categorias. Por quê? Vamos entender o porquê. Repository. Ah, não. Eu tenho um método aqui chamado insert. Cadê o insert aqui? Repository, ele tem get by ID. Não tá conseguindo encontrar o insert. Vamos entender o porquê, vamos dar uma olhada. Então vou vir aqui no generic, que é onde vai estar esse insert. Vamos ver se ele tem aqui. Puxa vida, não foi criado aqui o insert.
Bom, então a gente precisa fazer isso. Public virtual insert. Aqui ele vai inserir um t-entity. Então veja, eu estou fazendo no generic repositório para ele funcionar para todos os repositórios, porque todos vão herdar dele. E agora? Faltou aqui o void. Isso. Aí a gente chama aqui o db7 vamos ver aqui, add, e eu passo aqui o entity para inserir. Simples assim. Muito bem. Agora sim existe um método insert. Então aqui ó, a gente chama o nosso insert e passa o categoria. Aí sempre que a gente fizer alguma operação de modificação no banco, a gente precisa chamar o repository.persist. Também está faltando aqui um método de persistência. O que é essa persistência? Tudo que a gente está fazendo no Entity Framework, inserir, alterar, remover, está sendo armazenado na memória RAM. Para a gente fazer essa alteração no banco de dados, que na verdade é no disco rígido, a gente precisa pedir para persistir essa informação. Então está faltando aqui também no generic. Então vamos fazer isso. Ó. Eu vou chamar aqui um public virtual void persist. E aqui a gente chama o db7.save deveria ter aqui o save changes. Deixa eu só verificar o que pode estar ocorrendo aqui. Aí a gente, dentro do persist, a gente vai chamar aqui o nosso context. Na verdade ele tem um underline, né, porque ele é privado, ó, então vai ser underline context ponto. Então ele vai pegar tudo que está no contexto e vai salvar na base. Então aqui a gente chama o repositório ponto persist, né? Aí a gente vai jogar aqui uma mensagem console.writeLine categoria cadastrada com sucesso. E a gente vai chamar aqui um console.readline para o usuário ter que clicar algo para passar para a próxima fase. Senão ele passa direto e o usuário não vê essa mensagem. Vamos testar. Então chamou aqui o nosso menu principal, vou chamar o número 1, categorias. E agora cadastrar uma nova categoria, 1 também. Informe o nome da categoria, eu vou chamar de bebidas.
E ele trouxe um erro aqui. Uma conexão foi estabelecida com o servidor, mas ocorreu durante o processo. A cadeia de certificação foi emitida por uma autoridade que não é de confiança. Ele não está conseguindo fazer conexão segura. Provavelmente porque a gente precisa fazer mais implementações. Então a gente vai adicionar aqui no final da string um encrypt false. Então a gente está falando para não encriptar. É óbvio que essa não é a melhor opção. É óbvio que quando a gente for fazer a parte web, né, a construção da aplicação web real, a gente vai ter toda a encriptação. Mas a gente não precisa se preocupar com isso, né, porque o próprio ASP.NET Core já faz tudo isso de forma automatizada para nós. Como aqui a gente só está criando aqui um teste, então isso digamos assim, é aplicável, né? Lógico que uma aplicação real jamais faria isso. Então vamos testar, vamos ver se vai funcionar aqui. Ok, então categoria. Para cadastrar a nova categoria. O nome eu vou chamar de bebidas. Então acredito que o mesmo erro não vai acontecer. Mas ele deu um outro erro. O que ele está falando aqui para nós? Não é possível abrir o banco de dados cafeteria. Por quê? Porque esse banco de dados não existe. Então, eu posso fazer o seguinte para resolver isso. Ó. Aqui. Cadê? Depois de criar o meu contexto, eu vou fazer o seguinte, ó, context ponto insert context ponto database ensure created. O que é esse ensure created? É o seguinte, se ele não encontrar o banco de dados, ele cria para nós de forma automatizada. Ele cria de acordo com aqueles mapeamentos que a gente fez lá em repositório. Acho que agora é o suficiente para a gente testar. Vamos ver. Então, categorias. Cadastrar uma nova categoria. Bebidas. Então ele falou o seguinte, não é possível inserir nulo na coluna imagem. Opa, não é possível inserir nulo. Vamos entender o porquê, ó. Vamos abrir lá o nosso SQL Server Management Studio. Eu vou conectar aqui na minha base. Vamos ver se ele criou o banco para nós. Ó. Criou cafeteria. Tabela categorias. Ó, ele está falando que imagem é não nulo. Eu sou obrigado a colocar uma imagem. Então vamos lá. Vamos fazer isso. Então, ó, a gente vai modificar aqui, ó. A gente vai pedir o nome e a imagem, ó, console.writeLine informe o nome da imagem. Aí eu vou criar uma variável imagem e vou guardar o que o usuário digitar, console.readline. Aí aqui eu instancio a categoria, passo o nome e passo também a imagem. Ó. Categoria, imagem, passo a variável imagem.
Muito bem, então observe que realmente funcionou, né? O banco de dados, ele tem o not null, então isso é bem interessante. Vamos testar aqui para ver se funciona. Então, categoria. Para cadastrar a categoria. O nome, então, bebidas. Informe o nome da imagem, bebidas.png, por exemplo. Categoria cadastrada com sucesso. Vamos vir aqui no banco de dados, ó, e vamos fazer um select na tabela para visualizar. Ó. Vamos ver se realmente criou. Ó, então, select tudo da tabela categorias. Ó, então, cadastrado com sucesso. Muito bem. Agora, vamos voltar para o nosso código aqui. 6 para voltar, 7 para sair, ok. Vamos implementar um novo método agora. O recuperar todas as categorias, número 3. Como que a gente pede para mostrar tudo? Ó? Então, eu vou chamar aqui repository.getAll. E vai trazer todos os objetos do banco. Isso eu vou guardar numa lista do tipo categoria. E chamei de lista. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for each para percorrer essa lista. Então, ó, cada vez que ele percorrer a lista, ele vai criar uma variável cat do tipo categoria a partir da lista. Então ele vai percorrer toda a lista e vai pegar cada objeto e guardar aqui em cat. Aí eu peço para mostrar aqui, ó. Então, ó, antes eu vou colocar aqui um texto. Lista de categorias cadastradas. Então vou mostrar lá assim, ó. Console write line id cat.nome. Opa, .id, né? Converter para string porque a id é inteiro. Console write line nome, agora sim, cat.nome. E aí a gente joga uma linha em branco. Então, write line. Aí. E no final, a gente coloca um console read line para o usuário conseguir visualizar. Aqui ele está reclamando do list. O que ele diz aqui? T é categoria, esperado ponto e vírgula. O que ele está reclamando? Na verdade, isso aqui não é um erro. Isso daqui tá com cara de ser um... Ah, tá aqui, ó. Ponto e vírgula aqui em cima. Ok, perfeito. Vamos testar. Categorias. Recuperar todas as categorias é 3. Então ele mostrou lá, 2 bebidas. Vamos cadastrar mais uma. Informe o nome, vou colocar lanches naturais. E aqui vai chamar lanches.png. Cadastrado com sucesso, vou pedir para mostrar todas agora. 3. Então mostrou
os dois objetos. Então, implementado. Agora eu vou pedir para remover pelo ID. O usuário vai passar o ID, e ele vai fazer a remoção. Então vamos fazer isso. Então aqui o remover pelo ID é o 4. Então vamos fazer o número 4 aqui. Beleza. Então, ó, primeira coisa, a gente vai mostrar uma mensagem na tela. Informe o ID que deseja remover. Aí a gente recupera esse ID. Eu vou criar aqui uma variável chamada ID convertido, que a gente vai ter que converter, né, porque ele vem como string. E eu vou passar nulo para ela. Para mim passar esse nulo, eu preciso colocar aqui um interrogação na frente do tipo, que aí ele aceita nulo, mesmo sendo inteiro. E aí a gente vai fazer aqui um comandinho try. Ele vai fazer uma tentativa de conversão, né? Porque pode ser que o usuário tenha colocado um texto e ele não consiga converter para número. Então ele vai fazer aqui o ID convertido, recebe um convert para int 32 de ID. Se ele não conseguiu converter, é porque o usuário colocou alguma coisa que não é número. Então ele vai vir aqui no catch e vai fazer o tratamento. Então ele vai colocar assim, console writeLine valor de ID inválido, e vou chamar aqui um readline para o usuário conseguir fazer a leitura. Aí a gente verifica aqui após o try. Se o ID convertido é diferente de nulo, então quer dizer que houve a conversão com sucesso. Se não, ele continua nulo. Então eu chamo aqui repository.delete e veja aqui que o meu delete precisa de uma categoria. Então, o que eu tenho que fazer? Antes de remover, eu preciso recuperar essa categoria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável categoria e vou recuperar essa categoria pelo ID. ID convertido. ID convertido ponto value. Ok. Aí eu vou verificar se essa categoria realmente existe. Pode ser que o usuário colocou um ID que não existe, né? Então, se a categoria é diferente de nulo, quer dizer que foi recuperada essa categoria. Se não, eu jogo uma mensagem aqui dizendo que essa categoria não existe. Categoria inexistente. Agora sim eu peço para remover o objeto categoria. O que ele está reclamando? Não, beleza. E chamo aqui o meu persist para ele gravar no banco de dados. Acho que é isso, né? Então, ó, quiser pausar o vídeo aí para copiar o código, tá aqui o início e agora o final. Vamos testar. Então, categorias. Eu vou chamar aqui o recuperar todas.
Então ele mostrou a 2 e a 3. Eu vou remover a 2, a bebidas. Então eu vou colocar aqui, remover categoria pelo ID. Qual ID você deseja remover? Vou remover o 2. Opa, ele removeu, mas não falou nada. Deveria ter mostrado uma mensagem. Vamos colocar aqui agora recuperar todas as categorias. Ó, então mostrou aqui apenas o 3. Vamos melhorar aquele código lá. Então depois que remover, a gente coloca uma mensagem na tela. Categoria removida com sucesso e console readline. Aí, vamos testar agora. Categorias. Recuperar todas as categorias 3. Ok, vou cadastrar mais uma. Vou chamar de cafés. Cafés.png é o nome da imagem. Cadastrado. Vou pedir para recuperar 3. Então tá lá, 3 e 4. Agora vou pedir para remover o 3. Remover categoria pelo ID. Quero o 3. Removida com sucesso. Recuperar todas. Beleza, mostra só o 4. E eu vou fazer o seguinte agora. Remover categoria pelo ID. Vou colocar um ID que não existe. Vou colocar 50. Categoria inexistente. Ainda assim vou tentar remover e vou escrever um texto. Ele não pode converter texto. Vou colocar 3. Valor de ID inválido. Então, perfeito, funcionando. Então, agora falta o número 2, recuperar pelo ID. E falta o alterar. Vamos fazer aqui, então. Então, agora o número 2. A gente vai colocar, então, aqui no 2. Um console writeline. Informe o ID que deseja recuperar. A gente vai guardar numa variável. Opa. Aí. Readline. Agora a gente vai fazer as verificações. Então eu vou chamar aqui criar um int que pode receber nulo, né? Chamar de id convertido. E vou dentro de uma instrução try, eu vou tentar fazer a conversão. Então id convertido recebe convert to int de 32 o meu ID. Ok, se não der certo, então ele vai capturar aqui no catch e vai fazer o seguinte: ele vai colocar uma mensagem na tela, writeline, valor de ID inválido. Agora um console.readline. E aí depois aqui eu vou verificar se o ID convertido é diferente de nulo. Então, categoria recebe repository ponto get by ID, e eu passo aqui o meu ID convertido. Pode ser que o usuário colocou um ID que não existe. Então a gente vai fazer o seguinte: se
categoria é diferente de nulo, então ele mostra a categoria. ID e o nome da categoria. Console.readline para o usuário conseguir visualizar, né? Se não, quer dizer que não encontrou. Então, categoria inexistente. Aí. E console readline. Vamos testar. Então, categorias. Recuperar a categoria pelo ID. Recuperar a categoria 5, nem sei se existe. Categoria inexistente. Então vamos ver uma que existe. Ao recuperar todas as categorias, a 4. Então, recuperar a categoria pelo ID 2 e o ID 4. Perfeito, cafés. Então faltou só agora a alteração. Vamos lá. Número 5. Então a gente começa com informe o ID que deseja alterar. Aí a gente recupera esse ID. A gente verifica se foi digitado corretamente. Caso não esteja correto, a gente trata então aqui no catch. Valor de ID inválido. E agora a gente verifica se o ID convertido é diferente de nulo. A gente agora recupera, né? Recupera aí a nossa categoria. Então, ó, categoria, repositório get by ID pelo ID convertido. A gente verifica se essa categoria recuperada é diferente de nulo. Se ela não for diferente de nulo, eu já vou fazer o tratamento aqui. Então seria console categoria inexistente aqui no convertido faltou value. E aí, ok. Então eu já tenho a categoria, agora eu peço para o usuário informe o nome guardo numa variável
peço a imagem, guardo numa variável e agora eu atualizo o meu objeto categoria. Categoria, ponto nome recebe um novo nome. E a imagem recebe a nova imagem. Agora eu chamo o meu repositório. Aí eu tenho que chamar esse método entry, ou melhor, update categoria, e peço para persistir no disco rígido. E aí eu mostro uma mensagem para o usuário. Categoria atualizada com sucesso. Vamos testar. Para quem quiser copiar, então pode pausar o vídeo aqui. E agora a segunda parte aqui. Vamos testar. Então, categorias. Recuperar todas as categorias 3. Então, no lugar de cafés, eu vou colocar simplesmente café. Então, o 5 para alterar. O ID é o 4, né? Ok. Informe o nome. Então, vou chamar de café. E a imagem café.png. Atualizado. Vou pedir para recuperar pelo ID. Então, 2, o 4. Então, tá lá café. Muito bem. Então, feito aí. Nesse recuperar aqui, faltou mostrar a imagem, né? Então, vamos melhorar isso aqui também, 6 para voltar, 7 para sair. Então, se eu não me engano, é o 2, né? Recuperar pelo ID. Ok. Então, aqui eu mostro também a imagem. Então, categoria. Recuperar pelo ID. ID 4. Opa! Acabei clicando 2 vezes no Enter. Então, 2, 4. Então tá lá, café.png. Então é isso, pessoal. A gente viu aqui como implementar o Entity Framework dentro de um console. E agora a gente já viu como funciona, teve uma ideia de como funcionam os métodos. Então agora a ideia é começar a escalar um pouco mais a nossa implementação. Então nas próximas aulas a gente vai ver ainda como implementar esses outros métodos, né, alimentos, contatos, estruturas de usuários, variações. Na sequência a gente começa uma nova camada, que é a camada de serviços. E aí, por fim, a gente chega realmente na camada web. Então é isso e até a próxima aula.